Deixa eu começar a Era para estar gravar. vermelhinho. É. Começou, pode começar. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Edson e eu vou apresentar a ilustre Luana Elis Guimarães. Ela possui um período formativo no IF. Ela foi membro da primeira turma de técnico em meio ambiente e, a partir disso, a sua carreira só foi alavancando. Ela possui graduação em Biologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestrado e doutorado em Agronomia pela UFG e faz pesquisa voltada para estoques de biomassa e carbono em vegetação do Cerrado. Ela tem experiência em educação ambiental e ciências ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: produção vegetal, botânica geral e agroecologia. Eu fui uma pessoa sortuda por ter tido aula com ela no primeiro ano, 2019, e ela agregou bastante para o meu currículo, porque eu aprendi bastante com ela. Quando eu penso em Luana Elis Guimarães, eu lembro praticamente do curso todo de técnico em meio ambiente. A palestra que ela vai falar hoje é entender o estoque de biomassa e carbono no Cerrado. Aonde isso vai nos levar? Passo a palavra para você agora. Obrigada, Edson. Prazer vê-los de novo, né? Saudades de todos. Pessoal, se tiver áudio ruim ou a palestra travar, podem me chamar, tá bom? Socorro, quanto tempo eu tenho aqui? 1 hora ou 45 minutos. Porque os meninos vão fazer bastante perguntas. Então, eu trouxe esse tema, que é até uma pergunta, né? Onde isso vai nos levar? Por quê, né? Estudar esses estoques. Então, como o Edson falou, né? Eu trabalhei no meu doutorado, né? Com essa temática, né? Sempre amei o Cerrado e eu quis, né? No doutorado trazer algo, né? De novo aí para a ciência e foi estudando os estoques de biomassa e carbono. E aí eu vou explicar para vocês, né, como foi realizada essa pesquisa e por que a gente faz esses estudos e como eles são tão importantes no dia de hoje, né? Vocês acompanham diariamente nos noticiários falando do desmatamento no Brasil, né? Vocês estão visualizando perfeita a apresentação? Sim. Sim? Então, beleza. Então, assim, é muito comum a gente ver, né, nos noticiários, principalmente no nosso país, falando sobre o desmatamento, né? Até 2018, a gente tem alguns dados mostrando que as florestas perderam mais de 53 milhões de hectares, né, de cobertura arbórea, né? E ultimamente a gente tem tido muita dificuldade de obter dados desses desmatamentos, até por uma desmobilização política, para que isso não interfira, né, na economia. Então, quanto mais estudos tiverem nessas áreas, né, para o entendimento do desmatamento, muito importante, né, não achem que é insignificante o seu projeto, né, você está estudando uma pequena área, não, quando a gente estuda e soma a todos os outros estudos, isso é dado, isso é importante, isso é ciência, né. Então, a Amazônia, principalmente, né, é o foco, né, no Brasil, por ser a maior floresta nacional, e ela, né, representa aí 34% já de perca de desmatamento, ou, aliás, aumento de desmatamento. Aqui esse dado, infelizmente, eu estou com ele desatualizado, mas eu trouxe aqui até a plataforma do Terra Brasilis, que é onde vocês obtêm dados mês a mês, tá? Então, se alguém quiser anotar, né, aqui mostra os incrementos de desmatamento acumulados
E o estado de Goiás, né, que está aí no coração do bioma cerrado, ele está em segundo lugar, com o maior incremento de desmatamento do ano, né, até 2019, o que representa aí um agravante. Luana, Oi. Luana, os slides não estão passando, não. Passou? Não, ainda está no primeiro. Ai, Agora tá. Aperta F5 para você aí, para ele ampliar. deu certo? Espera aí, ele tá carregando. Esse computador meu tá dando isso, eu não sei o que é. Não, mas agora tá no slide 3, né? É, no Não, que pode tem o desmatamento, PRODES, Terra Brasília, tá nesse? Isso. Só que tá muito pequenininho. Uai, o que é, será, hein? Clique em apresentação de slide lá, ó. E pede para projetar. Apareceu? Bota aqui do começo. O slide atual, tá vendo? Do slide atual. Agora vai ter que carregar. Deu certo? Eu ainda estou visualizando o jeitinho que estava antes. Ai. Deu certo? Posso me... Deu não. Luana, você tem que ir apresentação de slide, depois apresentação de slide personalizado e depois a segunda opção, uma janela. Não, vai lá em configurar a apresentação de slide. A segunda, aí, configurar e a segunda opção aí, uma janela. Pronto, ok. Agora pode botar a apresentação total. Pronto, ok. Deu certo? Deu certo. Olha, não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Agora deu certo. Opa, maravilha. Então, gente, como eu estava falando, né, aqui alguns dados do desmatamento no bioma cerrado, né, já está desatualizado, 2020, 2021. É bem provável que os dados de 2020 vão aparecer de uma forma mais demorada e menos dados, até por conta da pandemia, né, porque muitas universidades pararam suas pesquisas, e aí a gente vai ter uma figura de defasagem aí desses mapas, né, nacionais, mas é importante dizer que existem vários projetos, inclusive em Goiás, na UFG, com esse levantamento e com esse, principalmente, voltado aqui para a região do Cerrado, né, sobre desmatamento. Enfim, então, o desmatamento, como eu disse, é uma pauta global, né, nós sabemos que 31% do planeta Terra ele é coberto por florestas, né, e ano a ano, milhões de hectares são perdidos, né, e a degradação dessas florestas vão ser importantes, que vão ocasionar grandes emissões de carbono para o ambiente, né, e aí quando a gente fala de carbono, por que ela vai ocasionar carbono? Não é, professor, por quê? Vamos lembrar lá das aulas de biologia, né, quando a gente estuda aí a fotossíntese, o que a planta, né, absorve e o que ela devolve para o ambiente. Ela absorve o carbono, esse carbono é retido, ele é metabolizado na planta e depois ele vai entregar o quê? O oxigênio. Esse carbono retido na planta, ela vai permanecer ali e se eu desmato, o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai voltar para o ambiente. Por isso que o desmatamento é um fator importantíssimo das emissões de carbono. E no Brasil, é considerada a principal fonte de emissão de carbono, tá, gente? E nos estudos internacionais, né, mundiais, mostram que países em desenvolvimento e menos desenvolvidos
somam aí 35% e 65% das emissões de carbonos mundiais. Ou seja, o Brasil é um país em desenvolvimento e ele é um dos principais que estão aí somando, contribuindo de uma forma negativa, né, nessa emissão de carbono para o planeta. Então, quando a gente tem essas florestas, né, as 80% das espécies terrestres que, né, vivem, né, no planeta, elas estão dentro das florestas. Então, não é só a emissão de carbono que a gente está perdendo quando existe esse desmatamento. A gente está perdendo com a quantidade de oxigênio, né, a purificação do ar, e também a questão da água, né, que a floresta está extremamente ligada à produção de água. Então, por isso que manter a floresta faz toda parte de um sistema muito importante para a sobrevivência não só das plantas, mas humana mesmo, né? E aí, é importante quando a gente tá visualizando beleza agora, né? Então, é importante também frisar que a gente precisa ter dados confiáveis, né, quando a gente vai falar sobre isso, né? Não é só o que a gente escuta na televisão, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, quem quer entrar nesse mundo, né, e quer fazer pesquisa, existem alguns documentos mundiais que a gente usa de base, e o Brasil faz parte aí de uma boa parte dessas comissões internacionais que fazem pesquisa nessa área. Nós temos, por exemplo, o documento, esse daqui, ó, que é um documento, é o terceiro bienal de reportes para mudanças climáticas, né, nas convenções da ONU. O Brasil faz, né, esse documento de tempos em tempos, se eu não me engano, é de 3 anos. Existe essa submissão brasileira aqui da referência de emissões florestais para redução de emissões provenientes do desmatamento, e aí a gente tem para o bioma cerrado, tem para a Amazônia, para a Mata Atlântica, e todas essas referências nesse documento são utilizadas no mundo inteiro, né, porque ela é submetida para o quadro das Nações Unidas, né, então são referências importantíssimas, e é o governo brasileiro que tem que fazer isso, né, existe toda uma equipe contratada para fazer essa análise. Tem outro documento que é o FRA, né, o Forest Resource Assessment, que ele já tem um documento de 2020, ele é emitido de 5 em 5 anos, tá? E ele tem dados, né, das florestas não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro. Também é um documento produzido pela FAO, junto com a ONU, né? E tem, esse daqui é o de 2020, né, esse de baixo aqui já é a versão 2020. E todos esses documentos são disponibilizados gratuitamente pela internet, você pode baixar. No FRA de 2020, nós temos alguns dados importantes mostrando que como é distribuídas as nossas florestas, né, nós temos 45% das florestas mundiais são tropicais, ou seja, o Brasil contribui, né, nessa parte aí das florestas tropicais. 27% são boreais, né, e estão aí ao norte. 16% são florestas temperadas, né, também aí mais na região norte, e 11% subtropicais, que a gente tem um pouco na Ásia, um pouco aqui ao sul do Brasil, do continente americano também. Nessa porção florestal, nós temos um estoque de carbono, que são, nos estudos mostram que 44% são provenientes das biomassa das folhas dentro da floresta, o carbono ele fica estocado 44% nas folhas, 4% na matéria morta de madeira, né? 6% naquela camada morta da floresta, que são as serrapilheiras, em inglês a gente chama litter, ou litters,
E 45% fica no solo, né, na matéria orgânica do solo, ali abaixo da floresta. Então, manter a floresta, a gente está mantendo esse estoque de carbono em toda esse ecossistema, né? Isso é importante. E aqui mostra também esses dados de 2020, 5 países com áreas florestais, com as maiores áreas florestais nativas. O Brasil faz parte, né, desses 5 países. A Rússia está em primeiro lugar, né, para quem não sabe, é uma floresta de boreal e temperada lá. Brasil em segundo, com 497 milhões de hectares. Canadá, 347, Estados Unidos, 310 e China, 220. O restante do mundo são aí 46% de florestas nativas. Enfim, como eu falei, onde está o carbono, né, que a gente estuda? Então, como eu já disse, 50% da planta, de todo o carbono que a planta faz no seu processo respiratório, fica retido, 50% aí na sua biomassa, no seu corpo, né? Então, aqui nós temos estes dados mostrando que uma floresta primária, ou uma floresta intacta, que virgem, né, que ninguém foi lá e fez nenhuma intervenção, ela tem cerca de 275 toneladas de carbono por hectare estocada, tá? Se a floresta já sofreu alguma extração, né, já é uma floresta secundária, ela vai ter, em média, 240 toneladas de carbono por hectare. Se ela sofreu uma intervenção maior de extração ou até uma queimada tanto sendo criminosa ou uma queimada também natural, ela vai diminuir esse estoque de carbono e vai chegar a ter, em média, 190 toneladas de carbono por hectare. E por que nós precisamos desse carbono? Esse carbono ele é importantíssimo na regulação do clima, né? A gente vem percebido tanto em dados de pesquisas quanto em dados ou até na nossa sensação térmica, né, no dia a dia, que existe sim a mudança climática desde a década de 60, 50, 60, existem pesquisas mostrando que a cada ano nós estamos mudando, né, nosso clima. Então, quando a gente tem uma queimada na floresta ou um desmatamento, aquele carbono, aquele 50%, né, da biomassa que tem estocado carbono, ele retorna para a atmosfera. E esse retorno para a atmosfera vai contribuir para o efeito estufa, tá? Então, essas emissões de carbono advindas aí de atividades humanas, né, tanto das cidades quanto da floresta, vão estar contribuindo para o aquecimento global. Por isso é importante manter essas florestas em pé. Aqui mostrando também, é um dado meio que repetido, né, mas mostrando que uma floresta explorada, ela perde muito aí na contenção desse carbono atmosférico, tá? Aqui eu vou, a partir de agora, eu vou mostrar as técnicas que a gente usa para fazer as estimativas de carbono na biomassa dessas florestas. Eu tenho fotos aqui, tanto de floresta nativa como floresta plantada, mas a forma de fazer a medição independe, tá? Vai ser bem semelhante. Então, quando a biomassa, a gente quer fazer, né, estimar esse carbono no bioma, é importante que existam técnicas, né, científicas já consideradas eficazes para você fazer essa medição. Existe um método destrutivo e um método não destrutivo. Vou mostrar primeiro o método destrutivo, como é feito. Então, aqui a gente fez o método destrutivo em uma floresta plantada, nessas fotos, é uma floresta de eucalipto.
tá? E a gente usa o método de cubagem de árvore, né? Em que a gente escolhe algumas classes diamétricas, né? Primeiro a gente faz a medição, né? Consulta do diâmetro do tronco, e faz as classes e escolhe algumas plantas para representar aquela floresta. Então, por exemplo, eu vou pegar uma classe diamétrica desde 10 centímetros de diâmetro até 100 centímetros de diâmetro. E aí eu vou escolher exemplares dentro dessa classe de diâmetro para representar o montante. Eu vou ter que destruir essa planta para fazer toda essa análise. Então, eu faço toda a derrubada, a medição total desse tronco, separo cascas, separo folhas, separo galhos. Então, é um método muito trabalhoso, tá, gente? Para quem gosta de campo, é um método que a gente gasta um tempinho aí para conseguir obter esses dados. Então, tem que ser feito tudo no campo, a medição, a separação, a pesagem, que é o mais importante, porque a gente tem que ter o dado da biomassa fresca e o dado da biomassa depois seca, né, em laboratório. Então, eu vou pesar toda essa biomassa, depois eu vou retirar amostras e levar para o laboratório para representar também essa biomassa aí do método destrutivo. Aí a gente também fez, na minha tese, uma análise do subbosque, do extrato herbáceo arbustivo e também das necromassas, para mostrar que a floresta não é só árvore, né? A gente precisa entender o ecossistema como um todo. Então, a gente também fez uma coleta do subbosque, extrato herbáceo, mudas, né, que estão nascendo ali abaixo da copa das árvores, plântulas, a serrapilheira, que a gente sabe que é uma matéria orgânica rica em carbono também, que vai contribuir depois para o carbono contido no solo, tá? Então, a gente também tem como fazer essa análise de método destrutivo, não só das árvores, mas também de todos os restantes, né, dos componentes que existem aí no subbosque das vegetações nativas e também não nativas. E agora, mostrando a biomassa do método não destrutivo. Como é feito? A gente realiza o inventário florestal. Esse inventário, a gente retira as medidas de diâmetro e altura do peito, né, das plantas, e das árvores. Aqui no Cerrado, utilizamos a metodologia de diâmetro e altura do peito, todas as árvores acima de 5 centímetros de diâmetro. As que estão abaixo de 5 centímetros não são medidas, são descartadas, tá? Fazemos também a medição, né, mensuração da altura da planta, através de clinômetro, principalmente, e também nós fazemos, geralmente colocamos plaquetas ou alguma forma de identificar esse indivíduo para que, se necessário, a gente retorne a campo e identifique facilmente aquele indivíduo que foi medido, ou se teve alguma medição que foi errada, a gente retornar depois para fazer a medição novamente. Então, quando a gente não quer destruir a planta, ou é uma floresta nativa que tem valor ecológico, que não pode retirar, né? E lembrando que para se retirar, mesmo para pesquisa, método destrutivo em floresta nativa, precisa de licença ambiental também, tá? Inclusive, foi um dos impeditivos de eu dar continuidade na tese para fazer uma análise mais aprofundada, devido a isso também, licenciamento ambiental. Bom, e aí, quando a gente faz o inventário florestal, a gente vai trabalhar com matemática, tá? Então, a gente vai fazer uma estimativa. Na biologia, a gente chama também de métodos alométricos, tá? O que é uma alometria? É um estudo que estuda a relação em escala, tá? Então, a gente associa o tamanho e a forma de certo organismo para entender e estimar toda a população.
Então, a gente realiza algumas equações. No Brasil, nós já temos consagradas algumas equações, principalmente através desse estudo aqui de inventário florestal feito lá em Minas Gerais. Foi um inventariamento muito grande realizado pelo governo e pela Universidade Federal de Minas Gerais. Um professor Escofro, né, que é um dos cabeçaram esse projeto, e ele é bem conhecido no mundo inteiro, e ele estudou, fez esse inventário florestal e criou as equações para a gente fazer as estimativas. Então, quando eu faço o inventário florestal pelo método não destrutivo, eu vou ter dados de diâmetro, de altura, né, e às vezes até de biomassa, e eu vou conseguir colocar esses dados na equação para fazer a estimativa. Então, eu tive 4 equações que eu trabalhei no meu doutorado, que foram para cada equação, para cada fitofisionomia, né, do cerrado. Foi uma para a floresta estacional decidual, que a gente chama de mata seca. Foi para a savana florestada, que a gente chama comumente de cerradão, uma para a savana arborizada, que é chamada comumente de cerrado típico ou cerrado senso estricto, e mais uma para a floresta estacional semidecidual aluvial, que é uma floresta semidecidual, é uma floresta seca, mas que não é totalmente seca, né, durante o ano inteiro. Bom, aí a gente teve esse projeto Alometria no Cerrado, né, existe ainda dentro da UFG esse projeto, que é o Profloresta, que resultou na minha tese, e tem outros trabalhos ainda sendo realizados em cima disso. Nós fizemos essa análise não destrutiva dentro do Legados Verdes do Cerrado, em Niquelândia, na Reserva Votorantim. Foi uma parceria com a CBA, né, que é a dona do Legados Verdes, que é uma reserva particular da CBA, no caso é a Votorantim, né, e a gente também teve uma parceria com o Serviço Florestal Brasileiro. Eles patrocinaram, né, todo o projeto de campo, e também fizeram as coletas botânicas, né, que a gente fazia fazia o depósito tanto na UNB quanto na UFG também, no herbário da UFG. Como era feito esse projeto, né, a gente tinha parcelas, sítios amostrais em todo, esse aqui é o mapa da reserva, tá? E a gente dividiu essas parcelas em sítios amostrais nas 4 fitofisionomias: cerradão, cerrado típico, floresta semidecidual e floresta seca, né, decidual. E dentro desses sítios a gente tinha 5 coletas, né, desse material, tanto o subbosque quanto ao inventário florestal. É importante frisar, né, que esse projeto ele também foi patrocinado pela FAO. Por quê? Porque ele foi considerado um projeto importante para ter estimativas para o Brasil, né? Nós ainda não temos, por exemplo, um pagamento por estoque de carbono ou uma venda de crédito de carbono de florestas nativas. Então, a minha tese está contribuindo para um banco de dados internacionais que vão, né, futuramente poder fazer esse pagamento ou ajudar nos créditos de carbono. Então, esse projeto foi cofinanciado tanto pelo governo federal do Brasil quanto pela FAO. Bom, e por que a gente quer estudar o Cerrado também, né? Ele tem algumas particularidades diferentes das outras florestas nacionais, né? O Cerrado, ele é considerado um bioma de mosaico, né? Por quê? Porque ele tem diversas formações diferentes e a gente não tem como ter uma equação, por exemplo, né, só para o Cerrado, né? Uma equação generalizada. Então, quando a gente está falando de Cerrado, a gente precisa estudar ele a fundo e
e trazer, né, diariamente aí novas tecnologias, novas descobertas, porque é uma gama muito grande de possibilidades. Então, né, devido a essa particularidade, a esse mosaico de paisagens, né, a nossa pesquisa foi voltada principalmente para as 4 fitofisionomias encontradas, mas é claro que ainda existe um longo percurso, né, pela frente, a gente precisa entender melhor, por exemplo, formações campestres. O Cerradão é um ambiente que a gente percebeu que quase não temos pesquisa, né, nessa área. Por quê? Porque o Cerradão, você pode ver que ele está em um local de relevo interessante, um relevo que nem é muito baixo, nem muito alto, não tem montanhas, né? Então, o que acontece? Ela é uma área que o meio rural tem grande interesse, né, para desmatar. Então, são áreas difíceis de serem encontradas, áreas nativas intocadas, né? Geralmente são florestas mais secundárias ou que tiveram alguma intervenção humana. Então, essas áreas precisam ser mais estudadas. Florestas secas também, por estar em difícil acesso, geralmente, né, acima de montanhas e tal, a gente tem algumas dificuldades quanto a isso. Enfim. Então, o que eu tive de resultado nesse projeto? Né, a biomassa encontrada, por exemplo, no Cerradão, né, SD Cerradão, foi de 35 toneladas, né, megagramas por hectare, e no carbono, né, encontrado, 50% disso, média 17 toneladas por hectare no Cerradão. No cerrado típico, nós tivemos 15 toneladas, quase 16 toneladas por hectare, e de carbono 7 toneladas. Isso, gente, é importante frisar, porque cada fitofisionomia é diferente, e o cerrado típico, ele é mais espaçado naturalmente. Então, é óbvio que a gente vai ter uma menor biomassa e, consequentemente, um menor estoque de carbono, mas isso não desmerece essa fitofisionomia, tá? A floresta semidecidual, FA, ela tem 76 toneladas por hectare de biomassa e carbono 36, mais ou menos. E a floresta seca decidual é a que tem mais, né? 113 toneladas de biomassa e quase 54 toneladas de carbono por hectare. Isso tudo, gente, mostra como é diferente cada fitofisionomia e como a gente tem que estudar realmente separadas, né, frisar, né, que cada uma tem sua particularidade, sua forma de crescer, né, de se estabelecer no ambiente, né. Então, por isso que é importante a gente dar esses enfoques. Bom, a floresta e, né, não só o cerrado, mas todas elas não são compostas apenas por árvores, né, elas também têm todo um ecossistema. E aí a serrapilheira é importante, a necromassa lenhosa, que é toda matéria morta, né, que caiu das árvores, principalmente, a regeneração natural, que é a semente que brotou ali, né, aquela moldinha, a vegetação rasteira, herbácea, tudo isso faz parte da floresta. Nós tivemos para a floresta, eu vou pegar só a serrapilheira de exemplo, para a floresta estacional, ou cerradão, nós tivemos 3 toneladas de biomassa por hectare de serrapilheira, né, mais ou menos quase 2 toneladas de carbono, 1,60, né, de biomassa no cerrado típico, e aí quase 73 de carbono. Na floresta estacional semidecidual, ela teve quase 3 toneladas de biomassa, 1 de carbono, e na floresta decidual, ela teve 2 toneladas de serrapilheira e 1,5 quase de carbono. Gente, e aqui a gente percebe uma diferença, que não é porque tem muita árvore que vai ter
consequentemente, muita serrapilheira, né? A gente, por exemplo, teve na biomassa, que no slide anterior, a biomassa de floresta estacional decidual teve 113 toneladas de biomassa de árvores. Quando a gente vai olhar a serrapilheira, a gente tem menos do que uma floresta de cerradão, né? Então, aí vai depender da composição florística, né? Quais árvores estão, né, naquele local, a época do ano. Por exemplo, nessas florestas estacionais, que elas caem as folhas, né, a gente vai ter mais serrapilheira, obviamente, agora na época seca, né? Então, tudo isso a gente tem que entender e contribuir nas pesquisas. Então, aqui só mostrando, né, esses resultados obtidos de biomassa e carbono, né, a mata ciliar e a floresta decidual foram as que contribuíram mais com a biomassa estimada, né, e consequentemente com o carbono. É óbvio, até pela sua composição florística e pelo tamanho das plantas, né, que é bem diferente do cerrado típico, porque são plantas mais raquíticas, né. Isso tudo tem a ver também com o tipo de solo que existe. Aqui também mostra, não vou repetir, né, são dados repetidos, mas mostrando a biomassa de cada uma, tá? Eu posso passar esses slides depois para vocês terem esses dados, ou também a minha tese. Bom, para a gente fechar aqui, aonde isso tudo vai nos levar? Por que fazer esse tipo de pesquisa, né? Conservar é sempre para ganhar, tá? Então, quando a gente está falando de estoque de biomassa, de carbono, de evitar desmatamento, a gente está falando de criar políticas para que exista conservação das florestas nativas, né? E que isso, no futuro, possa contribuir para pagamentos para aqueles que conservam, para aqueles que preservam, para aqueles que mantêm em suas propriedades as florestas nativas. Hoje já temos vários incentivos, né, claro, de acordo com a nossa legislação ambiental, né, mas não existe fixo ainda um pagamento, né, para aquele produtor rural que não desmata, né, que ele mantenha conservado, né. Existem vários projetos, né, vários testes pelo Brasil, pelo mundo, para acontecer isso, mas nada ainda que é fixo com lei, né, e esses estudos, como o meu, né, eles vão contribuir futuramente para a gente conseguir calcular e mensurar financeiramente quanto uma floresta vale, essa floresta em pé, principalmente se ela está mantendo o carbono, estoque de carbono. Então, esses métodos não destrutivos, né, de análise, quando a gente aprimora uma equação, quando a gente consegue manter a ciência atualizada, né, fazendo esses artigos, levando para congressos ou fazendo parcerias até com o governo, com pesquisas para o governo, a gente está contribuindo aí para essa política de conservação, né? Então, é muito importante. Bom, então, compreender esses estoques de biomassa, né, não só na floresta, mas também nos outros compartimentos, não só na árvore, né, mas nos outros compartimentos da vegetação, vai fornecer também subsídios para melhorar o entendimento de como o carbono se comporta dentro da floresta. Então, se eu tenho a floresta nativa, ou se eu planto uma floresta, quanto eu vou ter de carbono ali, né? E isso é incentivado já por alguns projetos, como, por exemplo, o NRED, que é uma estratégia nacional de redução das emissões de carbono provenientes do desmatamento, de queimadas e de degradação florestal. Esse NRED é um relatório feito pelo governo. Esse relatório ele vai ser entregue para a ONU, e o país que mais conserva, ele vai conseguir ter um retorno financeiro dos países que já são desenvolvidos, né? Então, é como se fosse uma bolsa de estudos, né? Mas é um pagamento que esses países desenvolvidos vão dar para nós, que ainda temos florestas nativas, para manter essas florestas.
Então, esse é um incentivo, por exemplo. Existe esse marco regulatório que está sendo estudado, que é para o pagamento desses serviços ambientais, e aí já existem algumas estimativas de valores, quanto cada floresta mantida em pé, com cada recurso desse equivale, né? Mas nada disso ainda foi implantado definitivamente. São estudos, né? O NRED já é implantado, o Brasil já recebeu o primeiro pagamento, se eu não me engano, em 2020, tá? Sobre isso. Aqui o programa RED Plus, né, que é um instrumento da ONU, que compensa financeiramente os países em desenvolvimento por resultados quanto ao desmatamento. Acredito, né, vou deixar essa pulguinha aqui atrás da orelha, que o Brasil não vai receber esse pagamento de 2019 para cá. E aí vocês me digam por quê. Aqui mostrando, né, quanto o Brasil recebeu, ó. Março de 2019 foi 96 milhões para um fundo brasileiro para fazer a conservação aí das suas florestas. Isso devido à conservação que existiu até 2018, tá, gente? Então, 2019, o governo brasileiro recebeu 96 milhões devido a projetos do RED Plus. E é isso, gente. Eu trouxe, assim, bem rapidamente, tentei falar de uma forma bem abrangente. Isso aqui é algo que a gente pode falar, né, o dia inteiro. Existem várias temáticas, né, a Convenção das Nações Unidas tem trabalhado junto ao governo brasileiro para fazer políticas públicas para manter nossas florestas em pé. O cerrado é muito estudado, né? Nós tivemos aí um congresso de botânica há pouco tempo que falou bastante disso, mas, né, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente se tratando de políticas públicas para a conservação desses ambientes, tá? Então, eu estou aqui à disposição, caso alguém queira conhecer mais o projeto, participar, né, receber algo os documentos, artigos que a gente tem publicado, né, só entrar em contato. Muito obrigada e até a próxima também, né, vamos conversar aí. Então, muito obrigada, professora Luana, é um prazer novamente encontrá-la, né, depois de um períodozinho. Nós estamos, assim, com muitas saudades de você, da sua contribuição, que sempre é muito valiosa, né? E só temos a agradecer por ter aceito esse convite, né? E também instigar e trazer novas ideias e propostas. Já tem alunos aqui comentando comigo que tem a ver com os projetos de TC dele e tudo mais. Então, realmente é gratificante. Então, eu vou passar a palavra para o Edson fazer também a seleção das perguntas. Mas inicio a pergunta, viu? Porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de perguntar. Como tem muitos alunos aí da ecologia, e nós estávamos tratando sobre isso, eu queria saber, assim, vou fazer uma pergunta, assim, bem de ficção científica, viu? Tem teoria da conspiração. Com as mudanças climáticas, áreas antes não agricultáveis, né, por se tratarem de áreas muito próximas aos polos, como as regiões da Rússia e as regiões do Canadá, essas áreas agora se tornam propícias para a agricultura. Haveria, na sua ideia, alguma questão assim de, vamos dizer, desleixo ou um desleixo proposital de determinados governos de não quererem combater a questão das mudanças climáticas em virtude de
tornar possível essas áreas agricultáveis, não só agricultáveis, mas disponíveis à mineração, à extração de vários tipos de produtos? Com certeza, né? O dinheiro sempre vem, né, para pesar, né, justamente quando a gente está falando de meio ambiente. Felizmente, internacionalmente, nós estamos vendo países que já sofrem, né, sem as suas florestas nativas, darem mais valor, né, quando existem essas políticas de conservação. Então, infelizmente, por a gente ter ainda em abundância alguns recursos naturais, né, nossas florestas ainda termos esses recursos, pessoas que não sentem falta do recurso, ela não dá valor para aquilo, né? Então, o dinheiro vai vir, a economia vai vir em primeiro lugar. Então, as propostas de mineração, de áreas agricultáveis vão sempre existir, e vocês estão vendo a fronteira agrícola, né, que o Cerrado é bem quisto, né, nacionalmente, por ser áreas agricultáveis, a gente está vendo subindo, né, indo ali para o Tocantins, Maranhão e o Matopiba, né, que eles chamam, aquela região a cada ano mais desmatada, e justamente pelo fator econômico, e por achar que o cerrado não tem valor, né, a vegetação rasteira, e por isso a gente pode, né, tirar dali. Infelizmente é isso, né, Socorro? Ok, obrigada. Então, com certeza. Agora, vamos passar para o Edson, que ele vai fazer a seleção das perguntas aí. Edson, vamos colocar 20 minutos, Edson, de perguntas? Eu acho que vai dar tempo. O Bruno Reis ele diz: boa noite, professora. A senhora poderia falar sobre como fazer uma parceria entre desmatamento e extensão de produção? Ah, sim. Fazer a parceria. Bom, existem vários projetos que, né, principalmente na agronomia, que vem estudando essa forma mais sustentável, né? Existe o projeto ABC, que é um projeto do Senar, ele é um projeto para agricultura de baixo carbono, né, por isso ABC, agricultura de baixo carbono, em que mostra várias tecnologias sustentáveis que podem ser utilizadas no meio rural, né, para agricultores, para produtores de gado. Por exemplo, você fazer um plantio direto, né, que é uma técnica que você conserva a matéria orgânica no solo, você fazer sistemas rotativos, né, tanto para produção de gado, você fazer uma rotação da pastagem para a recuperação daquela outra área, ou fazer um sistema agroflorestal, um sistema integrado ILPF, né, que foi também um tema que eu estudei bastante durante meu mestrado, que são técnicas, né, sustentáveis, que tem imensas pesquisas já mostrando que é possível, sim, você produzir sustentavelmente, né. Já existe pesquisa também mostrando que nós não precisamos abrir mais áreas para cultivar. O que nós precisamos? Nós precisamos pegar essas áreas já abertas, que já foram desmatadas, e recuperar a pastagem, recuperar o solo, né, fazer com que aquele solo volte à vida novamente. Porque o que acontece? A galerinha vai lá, né, principalmente aí na região do Vale de São Patrício, vai lá, arrenda a terra da pessoa, produtor rural, coitado, né? Nem sabe o que vai acontecer ali na terra. Arrenda e só recebe o dinheirinho no final do mês. E aí, aquela empresa ou outro produtor, ele vai lá, tira todos os recursos, planta 10 anos, digamos, a cana-de-açúcar, e deixa a terra devastada, né? Totalmente sem nutrientes, e isso
né, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas áreas para agricultura e vão ficando áreas não produtivas. E aí o cara, o que precisa? Meu pasto não está produzindo mais, não está dando para o gado comer, vou ter que desmatar. E aí ele vai desmatando, e não recupera aquilo que está degradado. Então, se a gente pegasse os 300 milhões de hectares que a gente tem de pastagem degradada no Brasil e recuperasse, colocasse projetos eficazes ali de recuperação, de plantar leguminosas para a gente conseguir voltar ali uma ciclagem de nitrogênio, algo assim, para esse solo, né, ser melhor aproveitado, aí sim a gente não vai precisar mais desmatar. Então, existe sim uma possibilidade de ser sustentável, né, alinhar aí o meio ambiente com a produção e os dois crescerem juntos. Entendi. Tem outra aqui que está dizendo, pode-se dizer que a degradação da matéria orgânica no solo contribui com o aumento do aquecimento global, visto que o solo possui um grande estoque de carbono? Sim, Sim, Sara, existe essa possibilidade, inclusive existem pesquisas só com solo, né, mostrando os estoques de carbono. Se eu não me engano, existe um pessoal na Embrapa aqui de Goiás, né, na Arroz e Feijão, que estuda esses estoques de carbono, inclusive dentro de plantações de arroz, de milho, né, de outros cultivos, para ver quanto de estoque de carbono esse solo tem. E quando a gente tem a matéria orgânica como a serrapilheira, a madeira morta, que é aquela camada de matéria orgânica que fica embaixo ali no solo da floresta, existe toda uma ciclagem de nutrientes que ficam ali naquele ambiente. E pensem comigo, se eu tenho um carbono que está ali estocado, e eu consigo fazer essa degradação de uma forma mais lenta, né? Eu vou estar contribuindo com que aquele carbono mantenha-se ali no solo, tá? Então, o solo, ele é um grande estocador de carbono, sim, e é importante, né, a gente manter esse solo, né, coberto, bem com a matéria orgânica, né, com um CTC, uma troca de cátions aí boa, para que ele consiga manter esse carbono estocado, não evaporar, não ir para fora, né, para voltar para a atmosfera. Tem uma aqui do Gabriel Silva, ele diz, se as estatísticas sobre o desmatamento na Amazônia permanecerem, em quanto tempo essa floresta será totalmente destruída? Eu não tenho esse dado de totalmente destruída, eu sei que existe algumas pesquisas, e aí eu posso, né, não estar totalmente correta, mas existe algumas pesquisas mostrando que a Amazônia, ela é uma floresta que, se você tira a mata, ela não consegue retornar rapidamente ao que era originalmente. Na verdade, nenhuma floresta, né, quando você faz a restauração, ela volta à sua forma original natural, né, porque ali você está perdendo, não é só a árvore, você está perdendo a serrapilheira, né, aquelas plântulas que estão ali embaixo, né, tudo isso vai embora no desmatamento. A microbiota daquele solo, os insetos, os animais que passavam por ali, então toda uma cadeia, né, ecológica vai ser perdida. Então, existe essa conversa, né, que o Cerrado e a Amazônia, eles podem se tornar desertos, né, o Cerrado porque já chegou no seu topo evolutivo, né, e a Amazônia porque ela é uma floresta que demora muito tempo para chegar à fase adulta, né, então uma planta de floresta amazônica, ela, no mínimo, ela vai demorar 50 anos para chegar a uma fase adulta de ambiente estável, né, clímax, que a gente chama. Então, se você degrada essa floresta, você não vai ver ela grande de novo, né,
Então, é muito fácil, assim, dela acabar. Eu não sei estimar o tempo, mas na velocidade que a gente está de desmatamento, né, 2021 já, eu queria ter trago esse dado, mas infelizmente eu não tive tempo, mas 2021 já chegou desde 2018, 2021 foi o ano que mais desmatou, tá? O Thiago está perguntando se existe alguma diferença entre reserva ambiental e APPs, área de preservação permanente. Existe sim. Quando a gente fala em reserva ambiental, a gente está falando de uma forma generalizada. Existem vários formatos de reserva, tá? Pela legislação, existe a reserva legal, que toda a propriedade rural é obrigada a ter, né? No Cerrado, ela é de 20%, e tem tempo que eu não mexo com isso, mas deve ser, na Amazônia, é mais de 80%, né? Áreas de transição é 35%, transição entre dois biomas, né? Por exemplo, Amazônia e Cerrado, ou Cerrado é Mata Atlântica. Mata Atlântica eu não lembro mais, eu acho que é 35%. Então, cada propriedade rural onde ela está, ela tem um tanto de reserva legal obrigatória, que ela tem que manter. E aí, cada estado, ele também tem a sua legislação ambiental local que pode, né, regularizar isso. As APPs são áreas de preservação permanente, são áreas que eu não posso mexer, não posso tirar. E se eu tirar, eu tenho que recuperar, tá? Então, a APP são áreas mata ciliar, mata de galeria, é uma APP. O que é uma mata ciliar? Aquela floresta que está em volta de rios largos, né? Mata de galeria, córrego, né? Ali o córrego azul, onde passa a trilha, por exemplo, é uma mata de galeria. Essa é uma área de preservação permanente, obrigatória. E também topos de morro, áreas com mais de 45 graus de relevo, né, assim, ela também tem que ser preservada, é uma APP. Então, topo de morro você não pode desmatar. Se você vê um morro desmatado, por isso que a gente vê só um bocadinho de árvore em cima do morro, né, porque essa área é obrigatório você preservar. E aí existem outras denominações de reservas, né. Essa reserva que eu trabalhei mesmo, ela é uma denominação que não existe no Brasil, nem em legislação. Ela é uma reserva de desenvolvimento sustentável. O governo do estado de Goiás está tentando modificar a sua legislação para colocar ela como uma reserva existente, né, com toda uma legislação possível. Foi a Votorantim que criou essa reserva, ela já existe uma reserva igual em São Paulo, que é o Legado das Águas. Depois, quem tiver interesse de olhar, eles fazem ecoturismo lá, então dá para você ir e ficar lá dentro da reserva, bem bacana. Eles têm um hotel lá dentro, e futuramente aqui de Goiás vai ser assim também, tá? Eles querem fazer trilhas, canoagem, tem um rio bem bonito lá dentro, você pode visitar e conhecer. Enfim, existem vários tipos de denominações de reserva, mas as principais é a reserva legal e as APPs, que são obrigatórias aí para produtores rurais. E aí a gente tem as unidades de conservação, que é outro assunto maior aí, que a gente pode conversar depois. Luana, meu áudio está travando quando eu falo? Não, agora não. Não. A internet está ruim. Eu vou fechar a câmera para ver se ela melhora. Vou Tá. falar outra pergunta aqui. Eu acho que nos 20 minutos não vai dar tempo de responder todas, então eu vou escolher algumas aqui. Essa aqui é um pouco grande. Vendo a atual situação de grande demanda alimentar, mas também a necessidade de conservação dos recursos naturais, se faz essencial sistemas que... Agora travou. Onde parou? Meu Deus. Qual a sua opinião em relação à adoção dos SAFs
E quais os principais benefícios que a matéria orgânica proveniente desse sistema traz para os seres bióticos e abióticos daquele ecossistema? Sim, para quem não conhece, o SAF é um sistema agroflorestal, né? Existe aí um exemplar no IF goiano. Bom, existem vários modelos de SAF. Esses modelos de SAF, eles vão ser implantados de acordo com o objetivo do produtor rural. Então, se é um agricultor familiar, né, que ele tem capacidade de ficar, né, mais na terra dele, tem mão de obra, né, dentro da sua área para poder manejar esse sistema, é um sistema muito interessante, porque ele tem forma de você obter produtos, né, para venda, né, extrair produtos dessa floresta de uma forma sustentável por um bom período, um tempo maior, né, por exemplo, se eu planto um SAF com milho, que é uma planta anual, né, que ela vai dar por um período, e planto mamão, planto um cajueiro, que demora mais um tempo, planto umas couves ali no meio, né, eu consigo ter esses produtos, né, que eu posso vender, né, por um período, e isso vai agregar até para a renda dessa pessoa. E o cajueiro ou o IP que ele plantar ali no meio também, ele vai conseguir depois, com o passar dos anos, uns 30 anos aí, ele vai ter uma floresta de volta. Então, essa é a vantagem de ter um SAF, os benefícios. Sobre a matéria orgânica, quando a gente tem árvores no ambiente, né, que é o princípio do SAF, a gente tem essa troca, né, principalmente no cerrado, da queda, né, de biomassa de folhas, de galhos, etc., e essa biomassa ficando ali, fazendo cobertura desse solo, ele vai fazer uma ciclagem de nutrientes maior. Portanto, eu vou economizar com insumos, né, de fertilizantes, porque eu estou fazendo essa troca de nutrientes naturalmente, eu vou manter aquele ambiente úmido por mais tempo, né, também, porque eu estou tendo uma cobertura do solo, a planta também está fazendo um trabalho de evitar que a água evapore desse solo, porque ela está sombreando, né, e eu vou ter também um aproveitamento daquela área, que eu poderia plantar só milho, por exemplo. Né? Então, eu vou ter mais produtos em um menor espaço. Então, é muito interessante para a questão sustentável, é muito interessante, sim, para a questão de renda, e é muito interessante para o pequeno produtor, é muito interessante para evitar o uso de químicos, né, veneno, etc., então, tem muita vantagem. Aí, qual é a desvantagem, né? Se é um produtor que ele não tem mão de obra no ambiente ali, ele não é interessante, porque é um lugar que ele exige manejo constante, tá? Então, esse produtor, ele tem que estar o tempo todo ali na área, né? Então, se ele não tem essa intenção de estar ali, não é interessante. E aí eu já indico o uso de outras tecnologias como o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que aí médio e grande produtor já pode fazer o uso no mesmo espaço, né, de floresta, também de produção de gado, de pastagem e de agricultura inicialmente, para ser mais sustentável. Entendi. Só mais uma última pergunta aqui, que é até sobre a minha pesquisa de TC. O Gustavo Oliveira diz: desmatamento está causando... Travou. Gustavo Oliveira diz: desmatamento está causando doenças infecciosas em humanos? Então, né, a gente tem toda essa análise, né, que
a floresta, ela não, a gente se distanciou, né, veio para o meio urbano e perdeu também o costume de entender como os animais fazem parte, né, da nossa vida, as plantas fazem parte da nossa vida, e os ciclos biológicos, né, todos fazem parte, né, é um ecossistema só, uma ecologia só. E aí, quando a gente desmata, a gente está tendo uma quebra desse ciclo biológico, né? É um problema que a gente está ocasionando ali. Então, quando eu tenho a quebra desse ciclo biológico, algo vai ocorrer. Ou uma planta vai crescer mais, ou um animal vai ser extinto, ou doenças vão aparecer. Doenças que eram controladas porque elas estavam controlando uma população de insetos, por exemplo, a floresta ali naquele ambiente tinha uma planta que essa planta ela não deixava a larva daquele inseto proliferar tanto, né? E aí aquele inseto ele, né, tinha um ciclo biológico curto e tal, ficava ali só dentro da mata. Eu tiro aquela mata, aquele inseto ele não vai ter mais o impeditivo que era aquela planta que fazia, né, todo esse sistema de impedir que esse inseto procriasse, ele vai, né, trazer aí essa doença para o ambiente que igual a dengue, né, veio aqui para o meio urbano, não tem nada que impeça ela de proliferar, e aí acontece isso. Então, é quase que óbvio, né? Quando a gente faz essas quebras de ciclo, quando a gente coloca veneno, né, agrotóxico, a gente está fazendo também uma quebra de ciclo biológico, né? Por isso que existem vários estudos aí sobre controles biológicos e não controles com venenos para as plantações, até para evitar essas quebras de ciclo. Eu acredito que o tempo já bateu, né, das perguntas. Socorro, pode pegar a palavra. Se vocês quiserem mandar para mim as perguntas que faltam, tá? E depois eu posso responder por e-mail e vocês compartilhem, tá? Eu queria ler o seu artigo, eu acho que vai agregar para a pesquisa. Uhum. A minha tese, ela já está no banco de teses, tá? Da UFG. Eu posso passar o tema para vocês buscarem, ou o link, tá bom também? Então, muito obrigada, né, Luana, pela sua participação. Muito obrigada a todos, né, que estão presentes, né? Nós alcançamos mais de 88 presentes hoje. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, com as perguntas muito bem elaboradas, que estavam aqui presentes, o Edson, que nos ajudou bastante, e a Ramatiz, que tornou possível, né, executou vamos dizer, tornou isso possível, né, encabeçou isso aí. E a Luana, é claro, né, que sempre esteve disponível, e é uma pessoa, assim, que a gente da biologia e do IF considera bastante, porque as contribuições dela para o curso e para o IF sempre foram muito importantes. Muito obrigada por aceitar o convite, né, e agradecer a presença de todos aqui. Então, a gente dá por encerrado. Márcio, se você quiser aparecer aí também, para encerrar o momento. Vamos dar uma mensagenzinha para o Márcio, para ele finalizar. Se você quiser também fazer as últimas palavras, Luana. Eu gostaria de agradecer, muito bom, né, revê-los, né, encontrar todo mundo, não fisicamente, infelizmente, mas a gente tem essa possibilidade das tecnologias e sempre que precisar, né, agora eu estou morando em Goianésia, né, um pouco... ainda estou no Vale de São Patrício, estou trabalhando mineradora, né? Muita gente fala, nossa, você que é ambientalista, mas
a gente está ali para contribuir para evitar justamente acidentes e que aquilo se torne mais grave do que já é, né? Então, o nosso papel como profissional da área ambiental é também contribuir, né, principalmente com as pesquisas, com as tecnologias, com o avanço, né, não fechar os olhos e só apontar os dedos, é também trazer contribuições. E aí eu espero que vocês, né, que estão aí na academia, né, se tornem pessoas também com essa visão de que eu não tenho que só apontar o dedo, eu também tenho que ir lá e contribuir e fazer com que aquele que está desmatando ou aquele que está degradando, ele possa melhorar de alguma forma, né? E é isso. E muito obrigada pelo convite novamente. Então, nós aqui agradecemos. Eu vou ver se eu consigo finalizar a gravação. Não sei se eu consigo. Cadê o Márcio? Será que ele apareceu? Matiz, sextou, Matiz?